pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio de Conversas com o Médico e hoje nós vamos falar com o Dr. Salomão a respeito da síndrome de Down e o autismo. Será que essas duas condições podem existir no mesmo paciente? Conta pra gente, doutor, qual é a sua experiência com isso? Bom, olha, vamos começar dizendo claramente assim, o que é a síndrome de Down, né? É a causa genética mais frequente de deficiência intelectual. A pessoa que tem síndrome de Down tem várias características físicas, inclusive, né? Sim. Que a gente pode perceber na maioria deles. E todos eles têm algum grau de deficiência intelectual. Muito variável. Você pode ter comprometimento severo, moderado ou mais leve. Mas todos têm deficiência intelectual. Todos, é uma condição. Agora, eles têm algumas características que a gente conhece bem, né? A maioria deles são muito sociáveis. Os que são verbais, porque alguns não são, se comunicam relativamente bem, apesar das dificuldades para articular a palavra, são extremamente afetuosos, gostam de beijo, abraço, ficar no teu colo, enfim. Alguns não são desse jeito. Você tem algumas pessoas com síndrome de Down que, ao contrário de tudo isso que eu falei, são muito introvertidas, não fazem contato visual, têm estereotipias, movimentos involuntários que o Down não tem, apego a rotinas. Isso te faz soar um alarme, né? Sim. Então, quando você tem uma criança, independentemente de se dá ou não, que tem essas características, frequentemente quem está em torno delas fala que é porque ele é Down. Aí ele é muito isolado, é porque ele é Down. Ele não quer falar com ninguém, embora ele seja verbal, é porque ele é Down. É possível que não seja essa a melhor explicação. Você tem que pensar na possibilidade do que a gente chama de uma comorbidade, que é a presença de mais uma patologia junto a uma outra que é a mais óbvia. Essa combinação de Down com TEA é conhecida há muito tempo, mas aparentemente as pessoas não levam muito isso em consideração. Então a gente teve uma experiência interessante em Curitiba, há alguns anos atrás, que uma aluna nossa da universidade onde eu trabalhava conseguiu reunir praticamente todas as crianças com síndrome de Down num determinado município de Curitiba. Ah, que legal. Então a gente teve acesso a uma população, não me lembro agora quantos, mas eram muitas crianças e adolescentes. E o que a gente fez? A gente aplicou um teste que chama teste de rastreamento para TEA. Rastreamento significa não faz diagnóstico, mas levanta a possibilidade. Certo. É teste que a gente faz hoje em escola, que o pediatra faz no consultório. Ele não faz diagnóstico, mas ele alerta. Levanta a suspeita. Então, melhor procurar um especialista para esclarecer essa coisa. Tá. Então, a gente fez isso em Curitiba. 10% da população, que é um número enorme, no teste de rastreamento deu positivo. Caramba. Então, o que a gente fez? Uma equipe de médicos foi para lá, eu estava com eles, inclusive. A gente chamou todos esses 10% e fez uma análise médica mais aprimorada. Metade deles tinha TEA. Efetivamente tinha o TEA. Então, na população que a gente estudou, isso você não pode generalizar, mas é uma coisa importante, 5% das crianças e adolescentes eram também TEA. O que chamou a atenção? De todos esses 5%, só um tinha o diagnóstico de TEA. Ou seja, a maior parte deles, ninguém suspeitou que tivesse TEA também. E o que acontece quando isso você não percebe? Você trata de metade do caso. E esse sujeito não vai responder bem ao tratamento habitualmente usado na síndrome de Down. Um tratamento tem interferência no outro? Não, é completamente diferente. São diferentes. E você consegue administrar os dois tratamentos sem ter perda? Sim, só que o grande problema é comorbidade significa prognóstico pior. A parte Down desse sujeito não vai ter uma evolução muito boa. Certo. E a parte TEA também vai ser muito comprometida. Porque você tem uma mistura de coisas, né? Mas, de qualquer jeito, é importante, porque você tem queixa de família dizendo assim, olha, meu filho tem síndrome de Down, eu conheço um monte de Down que está alfabetizado, que conversa, e o meu não faz nada disso. Qual é a explicação? Uma explicação possível é que ele é muito deficiente e um grau de deficiência que impede um desenvolvimento melhor. A outra possível explicação é ele é TEA também. E aí você tem que entrar com os procedimentos usados habitualmente no TEA. É uma situação muito mais complexa do que tratar só um Down ou só um TEA. Mas é uma coisa que você pode fazer. Melhora muito a possibilidade de você conseguir alguns ganhos. Então, se a gente está falando em 5%, a gente está falando num número muito significativo. Sim. E essa experiência se repete muito frequentemente no consultório. O senhor recebe bastante? Sim. Depois que isso foi publicado e depois que isso... Hoje, se você entrar na internet, tem muita gente falando sobre isso. Tem grupos de mães falando sobre isso.
Então está se tornando mais conhecido. E se tornando mais conhecido, começa a ser mais reconhecido. As pessoas levantam a possibilidade de... Então, não é tão raro quanto as pessoas pensam. Certo. Só falta um olhar atento e levar para um profissional que seja capacitado de dar esse diagnóstico. Para que essa pessoa que já tem uma síndrome tenha uma qualidade de vida melhor para conciliar os dois tratamentos. Tem a chance de uma melhora mais evidente, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio que o doutor compartilha conhecimento com a gente. Então fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal, deixem o like e acompanhem o doutor nas redes sociais. Até mais!